Olá, alunos da disciplina de aplicativos informatizados, aqui é a professora Juliana. Essa é a nossa primeira aula de Word, então vou trazer para vocês aí os elementos básicos da ferramenta, de como ela funciona, e no decorrer dos nossos vídeos aí nós vamos avançando nas funcionalidades. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, em relação à tela do Word, né, para a gente começar. Então, se vocês assistiram ao vídeo inicial de PowerPoint, vocês vão ver que a estrutura dele é bem parecida. A gente também tem barra de título, lá em cima, com as opções de salvar, desfazer, refazer, de minimizar aqui, ocultar a faixa de opções, mostrar guias e comandos. A gente ainda tem as guias, e elas têm uma lógica nessa sua divisão de como ela vai ser exibida. Tem aqui as ferramentas ou comandos, tem uma área do documento, e lá embaixo a nossa barra de status. O que vai diferenciar aqui? Primeiro é o objetivo da ferramenta. O PowerPoint, a gente abre ele com a finalidade de criar aí apresentações. Então, utilizar os slides para nos auxiliar em apresentações. Aqui é para formatação de documentos como um todo, né? E aí já tem essa diferença, porque essa delimitação que a gente vai enxergar aqui em branco, no fundo, é referente a um papel. Então, o Word, ele é planejado para que você possa imprimir aquele documento que você está formatando. Aqui, no meu, tá as opções de régua estão aparecendo, então a gente consegue ver aqui o tamanho da folha e tudo mais. Se por acaso na de vocês não estiver aparecendo, é só vir aqui no menu Exibir, que a gente vai ter aqui a opção de marcar ou desmarcar a régua. E aí vai conseguir visualizar melhor esses tamanhos do documento. Então, como eu falei para vocês, ele tem aqui a delimitação de uma folha, mas qual é essa folha que a gente está trabalhando? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com um padrão, que é A4, mas a gente consegue ir lá no menu Layout, escolher aqui o tamanho do papel, e a gente vê que o padrão, normalmente, a gente está usando um A4, que tem esse tamanho de 21 centímetros por 29,7. Isso é importante, principalmente, novamente, se você estiver pensando em imprimir. Você comprou algum tipo de papel diferente, algum tamanho diferente, é importante dar uma olhada e verificar aqui se o tamanho está correto. Além disso, a gente tem uma outra opção aqui no Word, que é referente à orientação da sua página. E, por enquanto, nós vamos considerar que o documento vai ter apenas uma orientação. Lá para frente eu mostro como ter orientações diferentes. Então, a gente tem aqui essa folha em pé, como a gente chama, é o modo retrato. Se eu quiser mudar com a folha deitada, aqui é a paisagem. Então, em geral, a gente usa no modo retrato, mas pode ser que seja necessário fazer essa alteração para ficar melhor a visualização de alguma parte do seu documento, ou de o documento como um todo, dependendo do que for feito. Aqui a gente também tem, referente a layout, então pensa que nessa guia aqui, nesse menu chamado layout, vão ter informações estruturais da sua página. Então, qual é o tamanho da sua folha, qual a orientação que ela vai estar, quantas colunas ela vai ter. E uma outra informação que é super relevante é qual vai ser a margem da sua folha. Então, margem vai ser essa área, ó, que aparece aqui em cinza na régua, que ela vai ser inutilizada no seu documento. A distância da bordinha da página aqui da folha até o início de onde efetivamente vai começar a área útil do seu documento. E você consegue definir aqui, escolher uma das opções, ou selecionar aqui margem personalizada e escolher a margem que você deseja colocar em centímetros aqui, ok? Então, você consegue colocar que eu quero 2 superior, 2,5 inferior, 3 esquerda e 1,5 da direita. Vai ficar uma margem bem estranha, mas só para ficar claro que você consegue escolher efetivamente o que você quer exibir. Aqui nas margens, se eu colocar uma outra, vou deixar aqui a que estava anteriormente, eu tenho aqui a margem do meu documento, eu consigo mexer por aqui também pela régua, mas aí eu tenho que ter mais controle, principalmente se eu quiser um valor exato, às vezes fica um pouquinho difícil de configurar. Mas tenho aqui algumas opções do nosso documento.
Para começar aqui a ver as opções de formatação de fonte, eu vou usar um recurso aqui do Word, que vai colocar algum texto padrão que ele já tem armazenado. Isso facilita para eu não precisar procurar um texto em alguma outra parte e retornar para cá. Então, se vocês quiserem testar e fazendo junto comigo, vão ter exatamente o mesmo texto que eu. A tecla de atalho aqui no Word para selecionar tudo é o Ctrl T. Então, eu seleciono todo o meu texto e consigo, por exemplo, fazer uma formatação de fonte. Então, aqui eu vou conseguir escolher qual é a fonte que eu quero colocar. Cuidado com as fontes aí em relação ao texto, colocar fontes muito cheias de informação que podem atrapalhar a sua leitura. A gente tem aqui, atualmente ele usa aí o Calibre, né, mas a gente tem fontes como Arial, que são bem tradicionais, fontes como Times, que aí já tem essa serifa, né, esse detalhezinho na fonte, mas também são fontes tradicionais. Eu vou escolher aqui a Verdana para ser uma fonte diferente, mas ainda assim uma fonte de fácil leitura. Vou colocar o tamanho 12. Então, eu posso selecionar o tamanho por aqui, escolhendo uma das opções, ou eu posso efetivamente digitar. Então, eu quero o tamanho 13, e eu consigo colocar no meu documento. Essas opções aqui é para aumentar o tamanho da fonte ou diminuir o tamanho da fonte. Então, ele vai seguir o padrão que está aqui nessa tabelinha. Se eu coloco para aumentar, ele vai para 14, que é o próximo de acordo com a lista. Para diminuir, ele vai para 12. Então, isso, se vocês repararam, quando eu posiciono o mouse, ele mostra para mim qual é a tecla de atalho desse item, né, dessa opção. Então, para aumentar é Ctrl Shift, sinal de maior, para diminuir, Ctrl Shift, sinal de menor. Para quem aí pretende fazer concurso público, que cai bastante atalho, é interessante que só de você posicionar o mouse, a ferramenta já vai mostrar para você quais são os atalhos da maioria dos itens. A próxima opção aqui, ela ajuda bastante quando você esquece o Caps Lock ativado e começa a digitar o texto e, de repente, percebe que teve problemas ali e tem que digitar tudo novamente. Ela consegue alternar entre a primeira letra da frase em maiúscula, tudo em minúsculo, deixa todo o texto em minúsculo, cada palavra em maiúscula. Esse colocar cada palavra em maiúscula merece uma atenção, porque embora ele coloque aqui, ó, colocar cada palavra em minúscula com um em maiúscula com um em minúsculo, vocês vão reparar que na prática ele não faz isso. E quando a gente faz essa opção de colocar cada primeira letra em maiúscula, é normal não colocar nem preposições, conjunções, artigos em maiúsculo. Então, aqui, ó, repara que meu texto ficou bem estranho e eu preciso dar uma revisada depois. É uma opção que pode ser útil, mas que precisa de uma certa atenção. Esse daqui é quando você esquece o Caps Lock ativado, que foi o exemplo que eu usei, você alterna o que estava minúsculo vira maiúsculo, e o que estava maiúsculo vira minúsculo. Ele já funciona aqui. No nosso caso, vai ficar bem estranho. Esse item limpa toda a formatação, é uma borrachinha aqui, e ele limpa, volta ao que estava inicialmente no nosso arquivo. A gente tem as opções aqui também de negrito, itálico e sublinhado. Então, negrito deixa a letra aí mais cheinha, né? Itálico deixa levemente inclinado e sublinhado coloca aí uma linha para sublinhar. Tecla de atalho aqui, Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S. Eu já comentei isso também lá no PowerPoint. Na maioria dos aplicativos, Ctrl S serve para salvar. Porém, dentro do pacote Office, Ctrl S coloca sublinhado. Para salvar o seu arquivo, é Ctrl B. E ele vai para a opção de salvamento, tá? Se você já salvou, ele só vai sobrescrevendo aquele arquivo. Senão, ele vai pedir para você escolher o local e tudo mais. A gente tem aqui também a opção de taxado, que risca aí a palavra no meio. Para algumas opções de lista, alguma questão de legislação, pode ser interessante colocar esse taxado. Aqui o sublinhado, vocês perceberam que tem mais opções, né? Eu mostrei só as básicas, só a tradicional ali, mas tem outras opções sublinhado. Vou tirar o negrito também. Esses numerozinhos aqui, eles servem para as seguintes situações. Eu tenho, por exemplo, H2O, e eu tenho uma situação que eu quero fazer um número ao quadrado. Então, esse H2O aqui, ele vai aparecer aqui com esse subscrito. De novo, o atalho aparece aqui, ó.
Ctrl igual. E esse daqui é o sobrescrito. E ele fica menorzinho aqui no topo. Para quem conhece aí os atalhos da tabela ASCII, vai falar, mas esse doisinho eu consigo colocar utilizando lá o Alt e digitando o número. Porém, aqui serve para qualquer número. Qualquer número que você digitar, qualquer sequência, você vai conseguir colocar ele sobrescrito. Essa opção aqui é o nosso antigo Word Art. Então, você consegue fazer umas formatações. Vou apagar essa parte. Então, vou colocar aqui o Word. Você consegue fazer alguma formatação relativo a essa palavra, com efeitos de sombra, contorno, reflexo, brilho, uma série de efeitos aí que podem dar um efeito diferente na fonte. Essa opção aqui é para conseguir alterar a cor do seu texto. Textos, em geral, a gente trabalha aí com preto, mas pode ser que um detalhe ou outro a gente queira colocar numa cor diferente. Ou acabou a tinta da impressora, né? Só tem uma cor específica, consegue usar essa opção para alterar a cor aqui do seu texto. E esse último elemento aqui, que eu ainda não mostrei, ele é como se fosse uma caneta marca-texto. Então, você consegue realçar uma parte do seu texto para mostrar para outra pessoa, como forma de estudo, agora nesse momento que estamos estudando aí todos no online, consegue ser uma opção interessante. Além disso, aqui nesse vídeo, quero mostrar também as opções aqui referentes a parágrafo. Lembra que eles são divididinhos, né? Então, aqui eu estava falando de formatação de fonte, todos que estavam dentro desse intervalo. Nesse outro intervalo, estamos falando de formatação de parágrafo. Então, aqui eu consigo colocar, ó, centralizado, alinhado à direita, alinhado à esquerda, mas o tipo de alinhamento mais utilizado no Word é o justificado, que é retinho dos dois lados. A maioria dos documentos formais, vocês vão usar essa opção de alinhamento. E, novamente, a gente consegue ver aqui o atalho para ele, que é Ctrl J. Então, o texto justificado, ele vai inserir um espaçamento a mais, embora, de fato, só tenha um espaço entre as palavras, para conseguir deixar esse efeito retinho. Ok? Ainda falando aqui de algumas situações, né? A gente já viu aqui essa opção de espaçamento. Tinha a situação de colocar um recuo aqui para indicar que é a primeira linha do parágrafo. Muitas vezes a gente já viu erros aí de pessoas colocando espaço, fazendo um por um, e a gente tem uma forma muito mais fácil de fazer isso. Clicando aqui na setinha que vai para as opções adicionais de configuração de parágrafo, a gente tem uma opção que é o recuo especial primeira linha. E aí, definindo esse recuo especial, ele vai aplicar para todo o seu texto. Um outro erro bastante comum é, dentro do Word, eu quero, por exemplo, que a partir daqui, esse conteúdo vá para uma próxima página. E aí a gente vê muitos alunos dando uma sequência de enters aí, até que o conteúdo chegue na próxima página. Ah, foi demais, volta um, apaga um. O problema é que, se por acaso você adicionar algum texto ou inserir uma quebra, ele já não vai ficar posicionado no topo dessa página. Além de, clicando nessa opção aqui, fica evidente que você deu vários enters e não fica muito profissional aí o seu trabalho. Como que você consegue resolver isso? Existe aqui no Word as opções de quebra de página. Então, você vem aqui, tem algumas formas de fazer isso, mas no menu Layout tem as opções de quebras e quebra de página. Se a gente ler a própria descrição da quebra de página, ela fala que marca o ponto em que uma página termina e a próxima começa. Então, eu marquei que a partir dali, esse item vai para a próxima página. Então, não importa o que vai ser alterado aqui, se eu excluir uma parte desse conteúdo, ele ainda vai continuar começando no início da próxima página. E lá, com o nosso elemento mostrar tudo, né, que mostrava a nossa sequência de enters, que eu gosto de chamar ele de cagueta. Então, as coisas que vocês fazem, às vezes, por meios alternativos no Word, ele acaba denunciando.
Então, esse mostrar tudo mostra aqui que foi feita uma quebra de página. Coloquei a quebra de página errado, é só deletar, ou se você tiver depois dela, né, tiver na próxima página, você vem aqui com backspace, que também funciona. E a sua quebra de página foi excluída. Mostrar tudo, esses pontinhos que aparecem, é cada espaço que tem. Então, às vezes, se você dá vários espaços, também vai aparecer usando ele. Outra forma de fazer a quebra de página é a tecla Ctrl Enter, que é a tecla de atalho para isso, e automaticamente aí já faz a nossa quebra de página. Existe ainda, para o mesmo item, né, com várias formas de fazer a mesma coisa, no menu Inserir tem uma opção aqui, quebra de página, também dá para ser feita. Então, 3 formas aí de fazer o mesmo item dentro do Word. Tem mais opções aqui no Word, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou falar de todas as opções de formatação de parágrafo no vídeo que vem aí na sequência. E se tiverem alguma dúvida referente aí ao que já foi comentado, é só entrar em contato. Até mais.